A paz do Senhor Jesus Cristo para toda a igreja, para todos os ouvintes desta live, desse vídeo. E desde já quero pedir vocês, em nome de Jesus, compartilhe com as pessoas que você conhece ou não conhece, tá? Eu quero falar aqui sobre a importância do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo vence. Quem tem o Espírito Santo tem Deus. Você tem a luz divina dentro de você. Então, é muito importante o conhecimento do entendimento do Espírito Santo para com a vida de todos nós. Amém? O Espírito Santo, quero chamar a atenção de vocês, seja atento a esta palavra, por favor, vai ajudar todos nós. O Espírito Santo, ele é fundamental na vida do ser humano. Ok? O Espírito Santo representa ou presta testemunho da verdade. Ele é a fonte, testemunho pessoal e da revelação. Ele pode guardar-nos em nossas decisões e proteger-nos de perigos físicos e espirituais. Ele é conhecido como o Consolador. O Espírito Santo é conhecido como nosso Consolador. Tá bom? Ele é a nossa paz, a nossa luz, nossa direção, nosso consolo. Amém? É Ele que nos conduz. Ele é Deus dentro de nós. Para quem tem um coração limpo e perfeito na sua presença. Então Ele acalma. Então, Ele pode acalmar nossos temores, ok? Amém? E encher-nos de esperança por meio do seu poder, seremos santificados. Por meio do seu poder, seremos santificados, transformados pelo poder transformador do Espírito Santo, nosso Consolador. Se nos arrependermos, recebemos as ordenanças salvadoras e guardamos nossos convênios, a fim de servir de modo eficiente como portadores de sacerdócios. É essencial que possamos ouvir e seguir o sussurro do Espírito Santo. O que o Espírito Santo representa para nós? O que o Espírito Santo representa para nós? O Espírito Santo representa vínculos de amor entre Pai e o Filho. A Bíblia nos ensina que Deus é um só e que não há outros deuses senão Ele. Amém? E até porque o próprio Espírito Santo tem ciúme de nós. O Espírito Santo não nos quer que nós seguimos a outros deuses, nem outras teorias, que não seja a teoria do Espírito Santo, a sabedoria da sua palavra e guardar em nossos corações. Ao estudar as Escrituras Sagradas e outros recursos, amém, sobre o Espírito Santo, busquemos ou busque a orientação dele para saber ensinar a outras pessoas a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Ok? Podemos ver em João 14, 16, 17, João é uma referência, tá? João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, disse o Senhor Jesus.
referências sobre o Espírito Santo podemos ver e classificar em Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito Santo. Aquele que tem essa qualidade, o ser humano, seja homem ou mulher, que tem essas qualidades, ele tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o vosso Consolador. Contra estas coisas não há lei. Está escrito na palavra do Senhor. O Espírito Santo nos ensina a verdade. Contra essas coisas não há o quê? Lei. O Espírito Santo nos ensina a verdade. Diga graças a Deus. A função do Espírito Santo. Qual são a função do Espírito Santo? Amém? São intuição. Amém? Consciência, comunhão. O homem natural ou carnal, pela presença do pecado, o espírito humano está morto pela presença de Deus. Veja só, está separado de Deus. O homem carnal, o homem pecador, o homem que está no pecado e vive no pecado todos os dias, ele está separado de Deus, porque não tem comunhão com o Espírito Santo que corresponde a Deus. O livro de Isaías 59, 27 também se refere. Efésios 5, 18, 19. Amém? Somos nós os responsáveis para manter essa chama acesa, a chama do Espírito Santo em nossas vidas. Somos nós os responsáveis para nos manter a nossa chama acesa, a chama do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Porque encher nosso ser do Espírito Santo significa dizer que nós temos que nos aliar com Deus, ter comunhão com Deus, viver reto e correto com Deus, viver com o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, conviver com Ele, ser governado pelo Espírito Santo, para que nós podemos nos manter com nossa chama acesa. Amém? O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo significa estar cheio da presença, do poder, influência do Espírito Santo em sua vida. Isso implica em uma transformação, amém? Onde a pessoa é guiada, capacitada, moldada pela vontade de Deus. Quem está entendendo? Onde a pessoa é guiada, capacitada, amém? Moldada pela presença e a vontade de Deus. Diga graças a Deus. Como age o crente? O homem ou a mulher de Deus, o crente, o homem e mulher de Deus que tem o Espírito Santo, tá? Cheio do Espírito Santo, age de forma dependente de Deus, buscando a direção divina em todas as áreas da vida. A sua vida é marcada pela gratidão, adoração e um coração livre de murmurações e ingratidão. Você está livre destas coisas. Os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, piedade, temor a Deus. Estes dons são graças a Deus, graças de Deus.